Pier é o terceiro livro de poemas do carioca Sérgio Alcides. Crítico literário, tradutor, ensaísta e professor universitário, Sérgio Alcides recebeu o Prêmio Minas de Cultura e o Prêmio Cidade do Recife por seu livro Estes Penhascos, sobre o poeta Cláudio Manuel da Costa. Pier é fruto de uma residência artística que Sérgio Alcides fez recentemente na Bahia. Cuiabano que vive em São Paulo, o poeta, prosador e designer gráfico Joca Rainers Terron já publicou o romance Não Há Nada Lá e o livro de poemas Animal Anônimo. É autor também dos volumes de contos Hotel Hell, Curva de Rio Sujo e Sonho Interrompido por Guilhotina. Vencedor do Prêmio Machado de Assis na categoria Melhor Romance, Joca Rainers vem ao Sempre um Papo para falar do seu mais novo romance, A Tristeza Extraordinária, de Leopardo das Neves. Bom, eu super agradeço o convite do Sempre em Papo para estar aqui. Fiquei contentíssimo e estou mais contente agora de ver tantas pessoas aqui, simpáticas e conhecidas, queridos, amigos. E realmente o Pier é o meu terceiro livro de poemas já. E eu demorei muito tempo para organizar ele. Comecei a escrever esses poemas que estão nesse livro na Bahia. Fui para uma residência artística que existe na ilha de Taparica. Pertence a uma fundação americana que possui essa propriedade lá e recebe artistas, escritores do mundo inteiro. É uma coisa muito bacana. Então, passei no verão desse ano, de 2004, passei 2 meses lá em condições ótimas para escrever, em contato com pessoas interessantes, né? Porque a paisagem ajuda, né? Ajuda e determinou muita coisa, né? Determinou muita coisa mesmo. Essa casa é uma casa antiga, que foi várias coisas antes de ser uma residência de artistas e escritores, e cuja entrada original era pela Baía de Todos os Santos. Então, ela no que hoje parece os fundos da casa, né? Era a frente principal, tem um laguinho e aí um portãozinho para fora, tem como se fosse uma enseada, uma curta praia, assim, que acaba sendo uma praia privada dessa casa com um pier, né? Porque as pessoas chegavam de barco pela Bahia e atracavam nesse pier, um lindo pier de madeira que tem lá. E aquela era a entrada principal. Hoje a gente entra de carro pelos antigos fundos da casa, né? Então, aquela paisagem ali... Eu não fui para lá para escrever poemas sobre o mar, nem sobre pier, nem nada disso, né? Essa paisagem se impôs. Eu tinha um outro projeto completamente diferente que eu escrevi e não realizei nada desse projeto. Eu comecei a escrever outras coisas e eu já tinha elaborado alguns textos, algumas ideias que ficaram no livro, mas o que cresceu mais foi esse ambiente marítimo ali, uma marina, né? Um cenário de marina. Rotação. O Pier entra e sai da Bahia, que é de Todos os Santos, que é da curva morna, da água crespa, de solidão navegável só como dorso, de fera que está cheia de medo ou que foi dele totalmente esvaziada. Eu fiz uma suíte de poemas sobre esse pier lá, que acabou dando nome ao livro, né? E às vezes eu pensava no pier, o pier vira também uma criatura como se fosse animada, né? Ele tem uma relação com a Bahia, né? A sequência, a temática ali é erótica, é uma coisa amorosa, né? A relação do pier e a Bahia, a saudade das águas quando é a maré baixa, né? A espera pelo retorno das águas, a volta. Eu tentei elaborar todos esses temas numa paisagem que eu pretendi que fosse alegórica, né? No livro você tem 3 suítes, aí você tem uma que fala sobre a margem do Rio São Francisco. Uhum. Também, quer dizer, são 3 suítes no livro, né? Uma é o da Ossada, depois Pier, e tem Margem do São Francisco, que aí o tema é o sertão, né? É a experiência do isolamento, do lugar não comum, que no final vira um lugar comum também, né? Tomei um banho patriótico nas águas do São Francisco, pensando, né, como é que aquilo, né, é daquele jeito há tanto tempo, como é que aquilo não virou um Danúbio, né?
como aquele rio, o que impediu aquele rio de de produzir um determinado tipo de civilização e produzir outra, né, que está lá. E também tentei explorar nessa suíte o sentimento de não pertencimento a um lugar, né? Ao mesmo tempo de encantamento, mas de não pertencimento. Isso, eu sou totalmente estranho daqui. Como que a gente vai introduzir a poesia na vida desses jovens de hoje? Porque é tão importante, igual você, é super importante ler, super importante a poesia, mas como trabalhar diante dessas novas tecnologias, né, para falar para esses jovens de poesia? Olha, eu não sei dizer. Um dia de muito mau humor, a minha resposta foi assim: a primeira providência seria proibir o ensino de poesia nas escolas. Mas isso é óbvio que não é sério, né? Mas realmente, assim, um professor que não é leitor de poesia é obrigado a dar uma aula sobre poesia na escola, ele está esterilizando uma turma inteira, né? Eu acho que não pode ser uma coisa muito forçada, curricular, né? A leitura de poesia é um desvio, né? É uma coisa que é um desvio de rota. Você nunca está... Não é uma rota, tem que ser um tropeço, um esbarrão, alguém que você conhece, uma namorada mais velha, um amigo mais velho que você admira muito, uma paixão, um professor que é muito mais do que um professor, né? Que é uma pessoa que está imantada de outras autoridades diferentes, né? De ser professor. A irmã mais velha, né, que tem aquele livro misterioso lá no quarto, né? E assim, é uma coisa que você tem que contar com uma sorte, um golpe de sorte ou de azar, não sei, mas certamente do acaso, que te desvia de um roteiro mais previsível, né? Isso no nosso tempo, no meu tempo já era assim, né? Em outros tempos era diferente, porque isso era uma coisa... a poesia fazia parte da formação de todo mundo, né? Eu não sei se isso é necessariamente bom, entende? Também mudam as coisas, né? Mudam-se os tempos, né? Mudam-se as vontades, então não sei como sair desse imbróglio. Ainda pequeno, eu tinha o costume de fazer a seguinte brincadeira. Esqueci o rosto de minha mãe de propósito. Bastava ficar algumas horas sem vê-la na escola, ou então passar a tarde jogando futebol no campinho de várzea, sem procurar seu rosto entre as traves ou perdido nas nuvens. E daí eu conseguia apagar todos os traços da lembrança dela. Apagava um a um, vincos do sorriso, rugas de felicidade da testa, dobrinhas franzinas para baixo, ao lado dos olhos escuros, e só então os olhos, o nariz e a boca. Restava apenas a voz, límpida e forte, ordenando que eu fosse tomar banho, me chamando para jantar, esculhambando comigo, contando histórias para dormir. Eu sempre me embanando na hora de explicar o que é o meu livro, sabe? Acho que, na realidade, isso vem de uma coisa que nem sempre o autor do livro é a pessoa mais indicada para traduzi-la, já que, afinal de contas, ele escreveu o livro para relatar ou para traduzir aquilo que sentia, aquilo que despertou o desejo de escrever aquele livro. Então, a resposta ideal para as perguntas seria eu pegar o livro e ler o livro para você em voz alta. Qualquer modo, é uma história que tem diversos personagens e diversos núcleos, mas que se reúnem em um espaço único, que é o bairro do Bom Retiro, que é um bairro de São Paulo. O Bom Retiro é o primeiro bairro construído do lado de lá da linha do trem. Ou seja, por isso mesmo é o bairro que ficou marcado pelas primeiras levas de imigrantes europeus no início do século XX, que chegavam a São Paulo e não tinham para onde ir, né? Para o centro da cidade, para o lugar de privilégio. Então, eles ficavam do lado de lá da linha do trem, ali nas margens do Rio Tietê, e ali construiu-se o Bom Retiro, que é um bairro que foi ocupado por italianos, judeus, diversas levas de judeus, né, lituanos, judeus russos e em geral todo askenazi, né, de linhagem askenazi. São pessoas que vieram fugindo antes da Segunda Guerra Mundial, vieram fugindo dos pogroms na União Soviética. E
E depois disso, ainda estão lá essas famílias, mas a partir dos anos 60 e 70, o Bom Retiro começou a receber levas de coreanos. E na última década tem recebido uma massa imensa assim, de imigração latino-americana, bolivianos, peruanos, paraguaios, gente que chega todos os dias, assim, vindos de ônibus através do Paraguai. E é muita gente mesmo. E, bem, o bairro tem esse mecanismo próprio, essa mecânica, esse sistema que é muito particular e que, ao meu ver, assim, sempre parece uma redução metonímica do que é São Paulo. Um lugar onde ninguém é de lá, sabe? Onde, na realidade, a maior parte da população de São Paulo é fruto de migrações nordestinas ou vindas do exterior. Então, é esse lugar cruzamento, esse lugar encruzilhada, né? E o bairro acaba traduzindo muito o que São Paulo é. O Rômulo me perguntava há pouco assim, se eu escrevo, se eu sei perfeitamente o que eu vou contar e tal. E, em geral, eu tenho uma linha muito tênue do que eu pretendo contar, assim. E, em geral, isso não passa de pretensão, assim, no ato de se começar um livro. Porque você começar a escrever um livro é um processo muito de descoberta, eu gosto de dizer que é tateante, é mesmo. Eu descubro as histórias aos poucos, assim, mais ou menos como se fosse você caminhando por um lugar escuro, um lugar que você não conhece, escuro, onde você não enxerga nada. Então você vai tateando e descobrindo o caminho que você precisa fazer. Ou seja, essa descoberta é, para mim, o ato da escrita, o trabalho de escrever. E é uma coisa que, quanto mais livre for, e talvez não haja nada mais livre, principalmente no meu cotidiano, né? Afinal, tudo é tão relativizado pelas obrigações, e, né, ter que pagar conta, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, ter que cumprimentar as pessoas, ter que ser educado, ter que não sei o quê. E isso é totalmente livre, eu posso inventar o que eu bem entender. E as sinapses diárias que você sente ao criar essas histórias e começar a perceber que tudo se encaixa, e esse processo de... Eu gosto de brincar assim que quando tem várias etapas de construção de um livro, mas o início é um período em que eu estou parecido com uma esponja, sabe? Onde você começa a absorver coisas de todos os lados e, de repente, anedotas da realidade, episódios pitorescos, começam a contribuir para o desenvolvimento daquela história. Nem sempre funciona, né? Nem sempre você consegue fazer com que tudo seja aproveitável. E, às vezes, não. De repente, as coisas começam a cair no seu colo e são coisas que são, de algum modo, relacionados com aquilo que você pretende contar. E basicamente é isso. Então, eu não acredito em espiritismo ou coisa do gênero, mas o trabalho de organização, o trabalho do escritor se aproximaria com o trabalho de organização desses fatos, os fatos que interessam para quem está escrevendo uma história e que consegue reunir aquilo e fazer com que esses fatos se interrelacionem a ponto de criar sentido e um tipo de sentido que possa afetar o leitor. É mais ou menos por aí, assim, sabe?